Pode começar? Quando as pipocas caem no chão, a ação é dada. Pipoqueiros de plantão, vocês sabem que horas são? A aventura vai começar! A gente já cantou da outra vez, não Vamos cantar de novo, vamos cantar de novo. A gente vai falar de... juntos. Acontece que Hora de Aventura é um desenho que pode parecer simples pra alguns, mas ele é tão cheio de significado, teoria, referência, são uns brother muito pirados que fazem o negócio, que a cada nova descoberta faz você achar o negócio ainda mais genial. Tá, e tem muita coisa legal escondida ou subentendida nesses episódios que podiam passar batido numa pessoa que olha despercebido, né? Eu vou ajudar você aqui então, a gente vai listar aqui pra facilitar referências da cultura pop em Hora de Aventura, coisas que você pode não ter percebido. É, galera, isso porque o criador da série, né, o Pendleton Ward, além de ser ligado em tudo que o povo gosta, um nomezinho escroto, ainda ele é fã de um monte de coisa bacana da cultura pop, se inspira nelas, pras histórias, pros personagens e até mesmo pra algumas cenas. A gente gravou aqui o episódio de referências adultas de Hora de Aventura e muita gente falou uma coisa que é real, que o cara que criou Hora de Aventura, a equipe que criou, não criou pra ser um desenho de criança. Ou seja, dá pra achar uma cena igual do Senhor dos Anéis aqui, uma menção a Harry Potter ali, né, uma historinha parecida com as historinhas de Nárnia, por exemplo, no outro episódio. Então, cara, se prepara, porque é hora de falar: mano, eu nunca tinha reparado, não é verdade que é parecido mesmo? O Smeagol é igualzinho a Jujuba, que é igualzinho ao Corleone, que é igualzinho ao Neo do Matrix. A gente já começa lá na terceira temporada, no episódio Memória de uma Memória, que mostra como o Finn e o Jake viajam através de uma lembrança da vida da Marceline. Isso porque Rolandinho, um ex-namorado da Marceline, tá tentando apagar da memória dela o término do relacionamento dos dois. É uma nova chance. Todo esse papo de viagem através de uma memória pra mudar um relacionamento, lembra vocês de alguma coisa? Lembra, Eu sei que lembra. lembra. Brilho eterno, Lembra. de uma mente, Jim Carrey. sem lembranças. Todo o trabalho do roteirista do filme, do Charlie Kaufman, inspirou esse episódio, né? Ele é um cara muito louco que Fala de explora consciência humana, esses, né, velho? esses Muito conceitos muito malucos. Tipo no Quero Ser John Malkovich, por exemplo. Que é um filme que eu gosto bastante. Que é um As pessoas filme não dele. gostam. É. As pessoas não Eu gostam, gosto. mas eu gosto. Outra referência muito legal que tem nesse episódio é o pé gigante do Jake esmagando o ex-namorado da Marceline no final, que, mano, você deve lembrar, é parecidíssimo com o pé que massacrava tudo na abertura das sketches do Monty Python. Ou seja, é um episódio cheio de cultura, riquíssimo. Você termina, você acha que só foi uma coisa idiota ali de 20 minutos, mas você termina um ser humano um pouco mais sabido. Episódio 14, terceira temporada, a personagem Susana Forte aparece pedindo uma ajudinha pro filho e pro Jake, né? Pro povo dela voltar a viver num lugar chamado Bonitopia. O problema é que o lugar tá infestado de uns monstrengões meio feiosos, na verdade, né? Que parecem uma fumaça preta e perseguem os nossos heróis. Quer dizer, não tá fácil. E aonde a gente viu uma fumaça preta do capeta que fode com as pessoas? Ali na ilha de edição. No seriado Lost, é óbvio, eu lembro. Inclusive, as pessoas que assistem Lost, é tipo assim, por exemplo, tem uma grande discussão se Lost é bom pra caralho, genial, maravilhoso, ou se é uma bosta escrota, um lixo tremendo, entendeu? Existe muito isso. Só que tem uma coisa que as pessoas não discutem que eu acho importante. O que era essa bosta dessa fumaça? Basta dizer que ela matava as pessoas, daí que a gente já entende que a coisa não era muito boa, né? Uma fumacinha meio do mal. Outra coisa, Rolandinho, é que a Susana, ela chama o fogo de flor vermelha, né? Magia da flor vermelha. Esse nome do fogo, ele é visto no livro da Selva. Quem não tá ligado, né? Esse livro é o livro que deu origem ao desenho Mowgli, o Menino Lobo, da Disney, que também se refere ao fogo dessa maneira. Eu curtia muito porque ele fazia parte daquela coleção de livrinhos da Disney que vinha com uma fitinha cassete, Mowgli, o Menino Lobo, assim como Aladdin. É os meus preferidos. Na verdade, e tinha do bonequinho de biscoito também. Eu adoro o Mowgli, aquela parte que o macacão pega ele lá e fala: então você que é o filhote de homem. Não sou tão bárbaro quanto você! Claro que um baita clássico da cultura pop, né, da nossa época, jamais ficaria de fora de um desenho que gosta tanto de fazer referência. Por isso que a gente vai falar aqui agora de Senhor dos Anéis. E o cara que trabalha com a gente, que é o João, quase tem um orgasmo. Isso porque ele só gosta de Senhor dos Anéis. Ele prefere Senhor dos Anéis que água. Ainda na terceira temporada, no episódio 18, o Jake e o Finn e o Homem-Banana caem num buraco que abre na terra, Rolandinho. Aí rola um take de queda que é igual, cara, ao filme Senhor dos Anéis As Duas Torres, né? Que é quando o Gandalf e o Balrog, eles caem naquele lago subterrâneo, você tá ligado? Se assistiu, você tá ligado. Um pouco mais pra frente, no 20º episódio, a gente conhece a história do Rei Gelado, né? Ele era um cara que estudava artefatos antigos e um dia encontrou uma coroa da Escandinávia, normal. Isso é uma referência clara, cara, às drogas. Começar de novo, É seu sério, papo. cara. Puta que pariu. É sério. Se você olhar ele lá no desenho, ele até parece mais feliz. Ele tá felizão, tá sempre sorrindo, tá estuprando os pinguins e tal. Mas ele é uma pessoa problemática, entendeu? Antes não, ele era um cara estudioso, centrado, estudava os artefatos. Então, usou a coroa, fudeu. Não use crack. Quando ele colocava a coroa, ele tinha umas visões e fazia umas coisas ruins, né? Sobre as quais ele não tinha controle nenhum. Com o tempo, ele foi ficando louco, mudando sua aparência e, enfim, se transformou no Rei Gelado. E se você se lembrar bem, Rolandinho, o Gollum, ele era um hobbit que foi influenciado pelo poder que o anel tinha sobre ele. Todo mundo quer o anel, todo mundo quer o anel, mas ninguém quer dar o anel, né? Exatamente. Ele se transformou numa criatura imortal e ó,
bibolada. Outra referência, né, acontece na 5ª temporada, né, no episódio O Grande Homem Pássaro. Lá aparecem uns pássaros gigantes que transportam o Finn e o Jake. E que lembram, Rolandinho, bastante as grandes águias do Senhor dos Anéis, né? Que muitas vezes ajudavam o Gandalf quando ele tava em perigo. Posso falar só mais uma referência, Bock? Lá na primeira temporada já tinha rolado uma menção bem foda. Quando o Finn vai soltar umas bexigas, ele fala as mesmas coisas pra libertar o exército dos mortos do Retorno do Rei. Seu pacto de sangue tá cumprido. Exército dos mortos, estão livres. Libertai-vos, libertai-tes, libertai-vos, gordo, bundudo, bundinha boa essa. O episódio 17 da 4ª temporada mostra uma investigação do Bimo pra descobrir quem roubou uma meia do Finn, né? A estética narrativa dessa investigação, elas trazem elementos dos filmes noir muito comum nos anos 40, Rola. Inclusive o episódio chama Bimo Noir, né? Então acho que tem alguma referência aí, né? Ela disse que só entendeu a minha piada agora. Eles eram marcados, né, pelo uso do preto e do branco, narrações em off, um roteiro policial, né, com umas reviravoltas e um detetive que é o protagonista. E todas essas características aparecem nesse episódio, que na verdade é só sobre isso. É uma referência ao cinema francês, cinema noir? Não? Acho que é disso aí, inclusive, que a gente tá falando, né? Ah, tá bom. O criador da Hora da Aventura, Rolandinho, é um barbudo malucão que sempre contou pra quem quisesse ouvir que ele é fã de David Lynch e se inspira no grande diretor, né? Exatamente. Ambos os trabalhos não dá pra entender, que acho que é um ponto Normal. de contato bacana entre as obras. Nesse episódio, né, a sequência do sonho do Bimo lembra as cenas dos sonhos que eram frequentemente usados no seriado Twin Peaks do Lynch. Outra referência ao diretor é o rosto do Bimo e da galinha, ambos com os lábios escuros e um zoião arregalado. Esse rosto é baseado num personagem medonho do filme Estrada Perdida. E num desenho tão bacana quanto a Hora de Aventura, é óbvio, né, que o diretor que se inspira no Lynch ia se inspirar também em homenagear uma que é uma das melhores sagas de todos os tempos, que é o Harry Potter, né? A saga ela é lembrada em 2 temporadas. Em Reinado dos Gunters, o Rei Gelado faz uma trip até a cidade secreta dos magos. O lugar é bem parecido com o Beco Diagonal, aquele pico onde o Harry e os amigos fazem as compras antes de ir pra aula. Era uma referência, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou. Nesse episódio também rola uma paródia bem de leve do juramento do Lanterna Verde. Nas trevas encontramos iluminação, selada na escuridão. Nenhum mal escapará à minha visão. Só magos tolos. Outra semelhança com Harry Potter acontece lá na 5ª temporada, quando a Marceline tenta atravessar um matagal e não consegue. Aí a Jujuba deita relaxada nos arbustos e passa numa boa, Rolandinho. É muito da hora, porque é exatamente o que acontece com o visgo do diabo lá em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Exatamente. Os garotos precisam relaxar o corpo pra planta parar de atacar e só assim eles chegam onde eles precisam. Na verdade, a planta abre, né? É a mesma coisa com a vida, cara. Você tá lá todo nervoso pra tentar conseguir as coisas. Relaxa e deixa aí. Ou então joga um facho de luz muito forte também. Eu acho que isso não funciona na vida. Continuando na 5ª temporada, o Caverna de Ossos traz umas coisas muito interessantes, Rolandinho. A primeira delas é a maneira como o episódio se desenrola, com muitas ações parecidas com um RPG muito legal que eu joguei pra caramba, que foi Dungeons & Dragons. D&D. O criador, ele também já assumiu que é muito fã de D&D e que o seu desenho é inspirado no RPG. Ele é tipo o Cauê Moura, que joga D&D. Não é assim a música dele? 80% das pessoas que zeraram vamos Final dar, Fantasy vai. sofrem de acne. No caso desse episódio, o Finn seria o mestre, deixando que a Princesa de Fogo decida as ações que eles vão fazer. Tem uma porta ali na frente. O que você quer fazer? Quero queimar ela toda. É o formato problema, solução e resultado, Rolandinho, que é o que rola no Dungeons & Dragons e no RPGs de mesa. Espera só um segundinho. Claro. Ele pode saber coisas importantes, então a gente não pode sair queimando ele. E vamos combinar que o calabouço que o Finn e a princesa entram é bem parecido com o templo maia do Indiana Jones, né? Os caçadores da Arca Perdida. A última das coisas, Rolandinho, que não podia passar despercebido aqui pela gente, foi no momento onde o Finn pergunta pra Princesa de Fogo sobre quanto ela manda bem no arremesso de fogo, né? Isso numa escala de 0 a 100. E ela responde... 42, Douglas Adams. 42. 42? É ou não é, Rolandinho, a resposta Não sei. pra questão fundamental da vida do Guia do Mochileiro das Galáxias? Purroy é o nome do episódio que tem uma historinha semelhante às Crônicas de Nárnia, É verdade. Né? O Finn, ele entra num outro universo através de uma porta na sua própria casa e vai parar no mundo dos Ah, travesseiros. que doideira. Ele passa uma vida toda ali, envelhece, tem filho, e quando volta, só passaram uns minutinhos do mundo real. E aí, parceiro, você já tá melhorzinho? Eu não sei não. Eu tive o sonho mais louco da minha vida, cara. Muito louco, tipo o que acontece quando os irmãos entram no armário e vão para Nárnia.
E essa conversa, né, de um explorador sonhando, né, ou vivendo em outra realidade, ele lembra um episódio de Star Trek The Next Generation. Isso, Rolandinho, não é uma coincidência, já que o ator que fez o Comandante William, ele dublou o Finn mais velho. Por fim, um livro chamado Pillownomicon aparece no mundo dos travesseiros lá, né? E é uma inspiração no livro Necronomicon, né? Do H.P. Lovecraft, que é um famoso escritor de terror, foi um dos primeiros brothers que colocou ficção, né? Elementos fantásticos em suas ficções, nas suas histórias de terror. Faz letras. Primeiro vamos falar do motivo do episódio 20 ser quase inteiramente mudo, Rolandinho. Um grande animador e escritor da série e de outros desenhos famosos como o Cat Dog morreu naquela época e a equipe resolveu fazer uma homenagem pra ele, você acredita? A ideia era rolar um minuto de silêncio em sua memória, aí inventaram uma brincadeira entre o Finn e o Jake para que eles ficassem todo o episódio sem falar nada. Essa foi a primeira vez que o desenho foi dedicado a alguém. É verdade. Mas a gente tá aqui hoje pra falar de referências da cultura pop. Então se liga, o Jake dá umas machadadas numa parede e depois enfia a cara ali de um jeito bem evil, né? Nem preciso falar de qual filme que a gente tá falando. Here's Johnny! Cara, isso é uma óbvia referência, né, ao filme O Iluminado, do Kubrick, que foi baseado no livro do Stephen King. No O Kubrick. Stephen King depois fala que não gostou, e por isso eu não gosto do Stephen King, porque quem não gosta do Kubrick não gosta de mim, eu não gosto dele. Às vezes você tem que, né, ter uma visão de águia pra achar essas referências, cara. Só ver o episódio de Ser Mais, por exemplo, que você vai ver por que a gente tá falando isso. O Bibo, ele é aberto num determinado momento e dentro dele dá pra ver um coração, um diploma e uma medalha. E pra quem reparou, deve ter lembrado na hora do Mágico de Oz, né, esses são os presentes do Homem de Lata, do Espantalho e do Leão. E aí, Rolandinho, tem um velhinho chamado Mo, que só continua vivo porque tem vários órgãos robóticos. O que nos traz a lembrança do filme O Homem Bicentenário, que conta a história de um robô interpretado pelo Robin Williams, um papel muito foda também, que luta pra ser reconhecido como humano, já que várias pessoas têm órgãos de robôs. O design desse Mo, né, ele foi feito a partir de um ator das antigas chamado Jamie Farr, que fez um papel de destaque na premiada série MASH. Essa série era o maior sucesso entre os anos 70 e 80 e o personagem do Jamie muito querido entre o público. Pra finalizar nossa lista de hoje, Rolandinho, a gente vai falar de um episódio chamado Frio e Fogo. Nesse aí, rola uma batalha monstro entre o Rei Gelado e a Princesa de Fogo. Essa treta lembra muito os movimentos do Dragon Ball Z, tem até o Kamehameha. Eu não acredito que ele pretende lançar o Kamehameha com seu poder máximo. Garlic Gun! Tem isso também que é muito da hora. E o Big Bang Attack do Vegeta também aparece. Então tem vários poderes do Dragon Ball Z que aparecem nesse episódio. Rolandinho, dá pra falar também que quando a Princesa do Gelo cresce e o Rei Gelado transforma seu castelo num tipo de robô gigante, eles ficam bem parecidos com aquela série tipo Jato, Power Rangers, aquelas loucuras japonesas. E não para não por aí, Rolandinho. Lembra que a gente falou que o criador da série pira no Lynch? Então o seriado Twin Peaks é mencionado mais de uma vez aqui. Isso rola quando o Rei Gelado enche o saco da Princesa de Fogo, dizendo que ela tá abraçando um tronco de uma árvore. Está abraçando um tronco, sua maluca. Existe uma mulher do tronco no Twin Peaks. Era uma tia doida de pedra, tipo uma bruxa que fazia uns monólogos totalmente nonsense, segurando um cotoco como se fosse um bebê. Quem viu, tá ligado. Gente, tem muito mais coisa legal pra falar de Hora de Aventura e provavelmente a gente vai fazer aqui, vai voltar pra falar de uma parte 2 dessa lista. Falem as referências das coisas que vocês gostam, que vocês Ou de repararam em Hora repente você quer ver aqui um outro desenho, tipo apenas um show, Johnny Bravo. Dá uma moral aí nos comentários pra gente, fala que você tá gostando do canal, se inscreve, deixa seu like. A gente tem uma caixa postal pra você mandar presentes. Pode mandar o que de presente? Não sei, uma bomba de chocolate de comida, um chiclete mascado, um grampus, uma tiara, uma chuca, uma pica, uma puca, uma tuca, uma leca. Uma jeba. Uma jeba. Não, uma jeba não. Necessário, somente necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Olha lá. Necessário, somente o necessário. Por isso é que essa viva eu vivo em paz. Viva não, né, vida?